Então vamos lá, sem mais delongas, porque eu já fiz a introdução. Nesse vídeo eu gostaria de tecer algumas considerações mais de caráter metodológico com vocês. Eu digo nesse vídeo introdutório que A História Depois do Papel é um texto já surrado, porque realmente é difícil imaginar alguém passando pela graduação em História hoje no Brasil sem consultar esse texto. O Napolitano tem outras publicações sobre o uso de fontes audiovisuais, como usar o cinema em sala de aula, que vai para uma outra direção, mas enfim, é bem bacana também. Mas eu acho que esse artigo na coletânea da Carla Pinski traz alguns princípios importantes para lidar com o fenômeno. O primeiro deles é saber que, antes de mais nada, a gente precisa delimitar o tipo de fonte que vai ser efetivamente usada na pesquisa, porque o artigo é sobre audiovisual e lá ele descreve uma porção dessas fontes, né? Televisão, música, cinema e o que ele chama de vídeo independente. É claro que existem intersecções nessas modalidades de fonte, por exemplo, analisando um filme é bem provável que a gente vai precisar discutir tanto a trilha sonora dele quanto a fotografia, mas acho que é importante ter isso bem em mente. No nosso caso, a gente está tratando, não sem uma leve forçação de barra, de cinema, porque são filmes documentários, aliás, uma série documental, e acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desfazer, se é que ainda existe isso, né? Essa ideia de que os documentários são um retrato do real, porque não são, né? Essa é uma discussão básica no campo dos historiadores do cinema. De modo que, embora guardadas as devidas diferenças entre os gêneros, tanto ficção quanto documentário são representações do real e, portanto, carregam consigo uma série de elementos narrativos que são integrados por valores sociopolíticos, por escolhas éticas e ideológicas e, enfim, uma série de signos que não permitem simplesmente aprisionar a realidade tal como ela é para ser reapresentada toda vez. Quer dizer, o cinema documentário, mesmo mais rigoroso, não é e não pode ser um print do real, pelo menos se a gente considerar aqui uma analogia entre o mundo e a tela que é alvo desse print. Essa já pode até ter sido uma ilusão de quando se inventou o cinema, né? O Bolesław Matuszewski, polonês, que era a câmera dos irmãos Lumière, dizia ainda no final do século XIX que a imagem cinematográfica era um testemunho ocular infalível para a apreensão da realidade. A única concessão que ele fazia era quanto à incapacidade de o cinema apreender toda realidade. Mas, ele dizia, pelo menos o que ele fornece é incontestável e de uma verdade absoluta. Essa citação está num artigo também muito conhecido da Mônica Corniz, chamado História e Cinema, um debate metodológico, na revista Estudos Históricos. Eu vou deixar aqui a referência também na descrição. E isso no momento em que a história nem sonhava em conceber a possibilidade de ter o cinema como fonte. Só vai começar a acontecer ali a partir da segunda metade dos anos 20 e ainda assim, mais ou menos dentro dos parâmetros que o Matuszewski concebia. E também a coisa não avançou muito, né? Quem deu uma boa repaginada nessa relação foi, na verdade, um jornalista, o Siegfried Kracauer, que em 1947 escreveu De Caligari a Hitler, né, com o objetivo de ligar o expressionismo alemão à ascensão do nazismo. E aí o que ele fez foi inverter a chave, né?
em vez de achar que o cinema documentário preservaria a realidade para a posteridade, o que ele fez foi partir do princípio de que, através de alguma operação mental, era possível verificar na ficção, né, uma realidade que se revelaria quase sem querer no processo de transposição do real para o filme. A partir dos anos 50, essa relação só cresceu e não custa lembrar que foi com a terceira geração dos Anali, a autodenominada Nova História, que durante esse processo de ampliação do universo de fontes e diálogos interdisciplinares, a historiografia mergulhou de vez nos estudos sobre cinema. Em 68, o Marc Ferro, um dos primeiros e ainda hoje um dos mais importantes estudiosos do tema, já publicava um primeiro artigo criticando o culto excessivo, né, aos documentos escritos e defendendo o uso do cinema como fonte histórica. Embora não tenha escrito muito sobre cinema, um sujeito que foi bem importante para a relação da história com esse tipo de fonte foi o Michel Bauvel. Ele lidava mais com iconografia e tal, e dizia que embora as imagens sejam de fato uma fonte bem privilegiada, porque a imagem tem muito poder, né, de persuasão, inclusive, não se pode cair no conto de que ela é um simples reflexo da sua época. O Bauvel chega a dizer que as imagens não podem ser, né, como muitas vezes são, só um anexo da bibliografia, né? Por isso que é preciso ter em vista tanto que todo filme de ficção carrega consigo diversos traços da realidade, quanto que, por mais rigoroso que seja, todo documentário também usa de ferramentas discursivas que o aproximam da ficção. Queira ou não, essa é uma maneira de reforçar aquilo que, inspirado no que disse o Michel Foucault em Arqueologia do Saber, o Jacques Le Goff postulou no texto Documento Monumento, que é o seguinte: todo documento é resultado dos esforços de uma sociedade impor, né, ao futuro uma determinada imagem de si mesma. Ok, existem processos internos de como a sociedade faz isso, né, e eles também são importantes, mas no fundo é isso. E o fundamento dessa mesma percepção, que vale para o documento, vá lá, oficial de um ranking da vida no século XIX, vale também para um filme qualquer, né, que é todo documento é mentira, ao mesmo tempo em que carrega consigo uma porção de verdades. Enfim, eu digo isso porque é comum a gente ver umas discussões meio inúteis aí sobre um filme ser ou não documentário, baseada principalmente no critério da verossimilhança, né? Como se ser documentário fosse um valor por si e isso credenciasse o filme a ser automaticamente superior a um filme de ficção, né? E aí realmente fica muito difícil. A Democracia em Vertigem, por exemplo, quando foi indicado para o Oscar, foi alvo de uma porção de piadas dizendo que ele concorria na categoria de ficção. Então, feita essa primeira delimitação, outra que, segundo o Napolitano, a gente tem que fazer é quanto ao tipo de abordagem que a gente vai seguir, né? E elas são três: o cinema na história, a história no cinema e a história do cinema. Importante dizer que essa não é uma escolha de Sofia para permanecer numa metáfora cinematográfica, né? Porque está muito claro para mim que essas três abordagens elas podem e até devem se relacionar, embora uma delas acabe sendo predominante. O cinema na história seria, para o Napolitano, o objeto fílmico como a ferramenta pela qual você pretende compreender o passado ou excertos do passado conforme o problema que você estabeleceu na pesquisa. Quer dizer, aquilo que um dia a gente costumou chamar
de um jeito mais emocionado na história de fonte primária. Já a história no cinema seria, por sua vez, o cinema como produtor de discurso histórico, o cinema como intérprete do passado, diz o Napolitano no texto. A terceira abordagem, por fim, seria a da história do cinema, que tende a discutir os mecanismos técnicos da linguagem cinematográfica e as próprias condições sociais de produção e consumo dos filmes. E bem, por que eu digo que essa não é uma escolha de Sofia? Porque é óbvio que se você opta por uma abordagem, vai precisar, em alguma medida pelo menos, das outras também, né? Considerando aqueles pressupostos todos que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, por mais que o filme que eu esteja estudando seja a minha fonte primária, vamos dizer assim, se eu considero que ele não é uma captura absoluta do real, e eu preciso considerar que ele não é, eu também preciso pensar que ele, no fim das contas, é um discurso carregado de intencionalidades e subjetividades sobre o real. Nesse caso, não é necessariamente sobre o passado, mas o exercício intelectual que é exigido do pesquisador de uma história no cinema é muito semelhante. Da mesma forma, me parece totalmente inconcebível, né, fazer um exercício desses sem considerar aquilo que pressupõe uma história do cinema, que é inscrever o filme num contexto de outras produções e analisar, como diz o próprio Napolitano, as condições materiais em que o filme é feito e recebido. Até porque o filme ele nunca se encerra em si mesmo e ele, por sua vez, não se encerra no discurso. A única diferença nesse sentido vai ser de grau. Quer dizer, discutir revisionismo histórico nos filmes da Brasil Paralelo é fazer, sobretudo, e por razões óbvias, uma abordagem de história no cinema, mas usando também de pressupostos que são de um cinema na história, né? Afinal de contas, essas obras não são atemporais, como nada é, né? E de uma história do cinema, né? Porque essa é uma história que só faz sentido se compreendida também no interior de uma estrutura técnica de linguagem que está inscrita no interior de outra estrutura, que é aqui abriga as condições sociais de fabricação e de recepção dos filmes. Nesse mesmo artigo, o Napolitano traz o que seriam as 4 maneiras pelas quais a história se manifesta no cinema, de acordo com o Eduardo Moretin. Em primeiro lugar, nós teríamos o que ele chama de herança positivista, ou seja, uma preocupação em reconstituir o passado da forma mais exata possível. Em segundo lugar, nós teríamos uma espécie de predomínio do discurso ideológico que subverteria, portanto, o sentido dos personagens e dos fatos narrados. Depois, o Moretin fala sobre o apelo ao que ele chama de discurso novelesco, que seria predominante em relação ao discurso histórico e que teria como função suavizar essa subversão de fatos, processos e personagens a que eu me referi anteriormente. Por fim, aos filmes que operariam aí no interior das técnicas do próprio fazer historiográfico, né, com a citação à bibliografia e a fontes, por exemplo, no sentido de se amparar aí num corpus teórico metodológico. Como nós vamos ver adiante, esse também é um caso em que os 4 campos acabam se implicando mutuamente, né, também em maior ou menor grau, claro, de acordo com a produção. O Pierre Sorlin, outro pesquisador fundamental para quem está na área, pensava os filmes históricos a partir de 3 proposições básicas. A primeira delas é a seguinte: a relação presente-passado. Quer dizer, o filme histórico ele está localizado
no presente, ou em algum presente, né? Porque é no presente em que ele é produzido, distribuído e consumido. Mas ele sempre se refere ao passado, né? Afinal, é no passado em que estão os personagens e os fatos narrados nesse tipo de produção. A segunda proposição é a seguinte: os filmes históricos, eles dificilmente criam aquilo que o Sorlan chama de saber histórico de base, mas eles o reproduzem e o reforçam, ou ao menos reproduzem e reforçam determinados aspectos dele. Quer dizer, eles estão inseridos aí numa cadeia de produção social de significados que é composta pela comunidade de historiadores, pelos críticos, pelos próprios cineastas e pelo público, né? Entender essa dinâmica, né, também me parece fundamental para entender o que é que, no fim das contas, um filme está dizendo e, sobretudo, como ele está dizendo. Por fim, nós temos uma tensão, ou ao menos uma relação entre realidade e imaginação, né? Algo como um exercício de separar, pensando na estrutura da língua inglesa, a story da history. Segundo o Sorlan, embora história e ficção sejam estruturadas por uma narração que no fundo é literária, a historiografia teria essa busca por um efeito de realidade, um efeito de verdade. Mas, como eu já mencionei antes, isso é algo que também pode acontecer nos filmes, especialmente nos documentários. E aí eu vou citar o Napolitano, porque ele faz, baseado nos pressupostos do Sorlan, umas perguntas bem interessantes que podem nortear a relação do historiador com o objeto fílmico que ele pretende analisar. A primeira delas é a seguinte: como o filme representa, por meio dos seus personagens, os papéis sociais que identificam as hierarquias e lugares na sociedade representada? Segunda pergunta: quais os tipos de conflitos sociais descritos no roteiro? Terceira pergunta: quais as maneiras como aparecem a organização social, as hierarquias e as instituições sociais? Quarta pergunta: como se dá a seleção de fatos, eventos, tipos e lugares sociais encenados? Pergunta número 5. Qual é a maneira de conceber o tempo? Histórico-social ou biográfico? Sexta e última pergunta: o que se pede ao espectador? Identificação, simpatia, emoção, rejeição, reflexão ou coação? No livro que se chama A História Vai ao Cinema, o Jorge Ferreira e a Marisa Soares dizem uma coisa bem interessante a respeito da capacidade que esses filmes têm de criar uma memória histórica mais ou menos própria. Dizem eles lá: um certo segmento do cinema brasileiro se instituiu como lugar de memória, onde diretores, roteiristas, atores e produtores, bem como o próprio público que prestigiou os filmes, se esforçaram em retomar e monumentalizar certos acontecimentos ou problemáticas da história do Brasil. E aqui a gente volta, lógico, para aquela discussão sobre documento-monumento, mas a partir de uma chave um pouco diferente, que é a do presente tentando intervir no passado, no sentido de consolidar uma determinada maneira de contá-lo por meio das mais diversas ferramentas discursivas. Ou seja, num filme banal de ficção, através, provavelmente, de uma construção bastante emotiva, etc., e num documentário através do papel exercido pela narração em off, os depoimentos dos entrevistados e, eventualmente, os documentos exibidos para ancorar essa narrativa. E aí, por fim, vale mencionar o que diz o Eduardo Moretin a respeito do que significa ter o filme histórico como objeto de pesquisa. Diz ele lá: se não conseguirmos identificar, por meio da análise fílmica, o discurso que a obra cinematográfica constrói sobre a sociedade na qual se insere, apontando para suas ambiguidades, incertezas e tensões, o cinema perde a sua efetiva dimensão de fonte histórica.
Mas é importante que a gente não perca de vista que a análise que a gente se dispôs a fazer aqui é cheia de especificidades, né? Primeiro que a gente está tratando de um filme que é documentário, ou, como eu disse, uma série documental. E segundo, que ele em muito se difere do que a gente tradicionalmente entende como um documentário. Primeiro porque, embora a Brasil Paralelo ela também trabalhe com material exclusivo para os colaboradores, é importante frisar que os filmes são feitos para o YouTube, né? Existe uma diferença entre o filme ter sido feito para rodar nos festivais, ter uma cópia em DVD, partir para alguns canais mais alternativos de televisão e só então uma alma corajosa disponibilizar o arquivo no YouTube, para com certeza ser removida em breve por copyright, e o filme já ter sido concebido a partir da ideia de que ele nasceu para rodar no YouTube, né? E aí entram algumas especulações minhas mesmo, né, sobre ter o YouTube como fonte histórica. Porque veja, a gente não pode nunca perder de vista que o YouTube é muito mais do que um depositório de arquivos audiovisuais, né? O YouTube é uma rede social com tudo ou com quase tudo que uma rede social comum pode oferecer. Até um tempo atrás tinha até inbox, né? Mas enfim, é importante entender esse elemento distintivo porque a experiência de quem assiste a uma produção no YouTube é uma experiência significativamente distinta da de quem se desloca de casa para assistir a um documentário no cinema. Dependendo do documentário que você quer assistir, você sabe que você ainda precisa ver bem qual é o cinema que vai passar aquilo, né? Então se é um filme que circula em alguns nichos cults mais específicos, você sabe que você vai ter dificuldade de conseguir encontrar. Então, normalmente um desses cinemas de bancos por aí, HSBC, Itaú Cultural e por aí vai. Isso num contexto em que os cinemas de rua são a cada dia mais raros, né? E a experiência cinematográfica tem ficado cada vez mais restritas, de um lado, ou as plataformas de streaming, como a Netflix e o YouTube, né? E aí, de repente, também aos shopping centers, né? E quer dizer, assistir a um filme num cinema tradicional implica, né, muito possivelmente, né, numa programação de sair de casa, pegar o transporte, chegar até o local de exibição, comprar ou retirar o ingresso, sentar na sala, assistir aos trailers de abertura e aí, por fim, assistir ao filme, ao filme e fazer o trajeto de volta para casa. Muito dificilmente alguém vai sair de casa para assistir mais de um filme de uma vez se eu estiver pensando num longa-metragem, né? Primeiro, porque é caro. Segundo, porque a programação não é a gente que determina, então os horários podem não bater. E terceiro, né, porque só o deslocamento ele provavelmente já vai me tomar o tempo de um filme. Então, oferecer às pessoas essa oportunidade de consumir filmes em casa, evidentemente, abriu todo um mercado que se alimenta, né, em primeiro lugar, de uma demanda altíssima pela comodidade de poder assistir a um filme em casa, né? Se a gente mora num centro urbano, num grande centro urbano, né, a gente acaba perdendo um pouco da noção, mas segundo o IBGE, com dados de 2019, são só 10% das cidades brasileiras que têm alguma sala de cinema, que equivale aí a quase 40% da população sem acesso próximo. Isso sem contar o fato de que, muitas vezes, né, o ingresso para ver um filme no cinema custa mais do que uma mensalidade inteira
da Netflix. Então, é óbvio que esse conjunto de transformações, ele impactou não só o modo de consumir, mas também de produzir e distribuir os filmes, né? Em primeiro lugar, porque existe uma diferença muito grande de arrecadação, né, olhando aí à primeira vista. Então, tá claro que o preço que as pessoas pagam para assistir alguma coisa online é muito inferior ao que elas pagariam presencialmente, né? Por outro lado, a gente sabe que o número de pessoas dispostas a consumir esse tipo de oferta é muito maior. Mas, por outro lado ainda, né, a gente sabe também que essas gigantes de streaming muito dificilmente vão compor a sua programação com aquelas obras que a gente só encontraria nos cinemas alternativos. Então, ainda que no interior da plataforma seja possível construir, né, ou reforçar uma certa identidade pelo algoritmo dela, né, que filtra o nosso consumo, né, para oferecer aquilo que a gente provavelmente vai gostar, há aí um processo de uniformização das produções que pode sim, em tese, empobrecer a produção cinematográfica, ainda mais num contexto em que o Estado é a cada dia mais compelido a não investir em cultura. Mas essa é uma outra discussão. Inclusive, né, e aí voltando à questão do algoritmo, a gente também não pode perder de vista que ele também abre todo um universo de possibilidades de faturamento, no sentido de que a circulação de dados hoje é central para pensar a mesma existência dessas plataformas e com uma série de implicações, inclusive políticas. E assim, é lógico que quando a gente vai a uma sala tradicional de cinema, né, essa pessoa ela pode se inscrever também no interior de um circuito, né, cultural que implica, né, no consumo de outros bens através de um sistema mínimo de afinidades, mas no YouTube é diferente, né, porque o cara termina um vídeo e daqui a pouco ele já começa outro, né, tendo o anterior como referência. Esse processo de fidelização, se a gente quiser chamar assim, é no mínimo, muito mais rápido, né? E agora, voltando a tensão entre novo e velho, outro aspecto interessante para notar sobre esse processo é o fato de que, embora essas plataformas de streaming elas tenham se tornado gigantes, né, do mercado no mundo, o valor social de uma produção audiovisual ainda está muito condicionado a princípios mais tradicionais. E aí o lobby dos gigantes vai tentando pressionar essas estruturas mais consolidadas para buscar essa legitimidade. Pensa no significado que teve o Oscar de 2019, por exemplo, quando Roma foi indicado, não venceu, mas foi indicado, né, a melhor filme, e o Alfonso Cuarón levou o prêmio de melhor direção. Desde 2014, as indicações já vinham acontecendo, né, primeiro em categorias menores e depois nas principais, mas a academia vem administrando, né, com cuidado, porque sabe que tem muita resistência ainda pelo caminho. Em 2020, o irlandês do Scorsese teve 10 indicações e acabou não faturando nada. É claro que o cinema, tal como nós o conhecemos, ele não se restringe ao Oscar, mas esse é um exemplo interessante de como o velho e o novo se relacionam no interior desse processo. Hoje isso é algo totalmente impensável, mas eu não duvido que num futuro breve a gente tenha originais no YouTube concorrendo a alguma estatueta. Você vê que existe por parte da rede uma tentativa de simular um pouco do glamour do cinema, quando, por exemplo, ela inaugura aquela ferramenta de estreia de um determinado vídeo, né? De modo que, avisadas de antemão, as pessoas podem se organizar para assistir todas ao mesmo tempo um filme, show, videoclipe, etc., programado para
começar a partir de tal data. Seja como for, o sucesso da Netflix, ele empurrou outras iniciativas, né, que já existiam ou passaram a existir depois dela, né? Amazon Prime Video, Telecine On Demand, Globoplay, o próprio YouTube Premium, etc. O Cine Belas Artes de São Paulo, ele também criou uma plataforma de streaming para a gente ter uma ideia. É algo ainda pequeno, lógico, mas que mostra como alguns desses espaços mais consagrados do cinema, eles também podem se reinventar. Bom, eu falei muito pouco nesse vídeo sobre o principal objeto de reflexão desse mini curso, que é a Brasil Paralelo, mas isso tanto porque eu de fato tinha o compromisso de fazer algumas reflexões de ordem mais metodológica com vocês, inclusive incluindo algumas considerações sobre o YouTube, quanto porque eu sei que quando eu estiver tratando desse objeto de forma mais direta, eu vou recorrer a alguns dos pressupostos contornados aqui antes. Mas por hora eu acho que é o suficiente dentro dos limites que a gente tem aqui. No próximo vídeo, então, a gente dá um passo para o lado para falar sobre história do tempo presente. Acho que esse pode ficar um pouco mais curto. Aliás, tem que, né? Um grande abraço e até lá.